iniciando mais um programa OAB em Foco. Meu nome é Marisa Gaudio e assim como outros colegas advogados estiveram aqui apresentando o programa, essa semana me coube trazer esse tema para vocês. E eu fiquei muito feliz porque nós vamos falar sobre criança e adolescente em comemoração ao Dia das Mães, que está próximo, e trouxemos algumas pessoas para discorrer sobre o tema, mas inicialmente nos cabe apresentar uma pessoa que realmente a gente tem uma profunda admiração e respeito, não só pelo trabalho, como pela pessoa. Então, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para a nossa entrevistada, a doutora Inês Joaquina Santana Santos Coutinho. Nossa querida doutora Inês, titular aqui da Vara da Infância, Juventude e Idoso. Doutora Inês, obrigada pela sua presença, né? Então, nós lhe passamos a palavra. Queremos cumprimentar os telespectadores, hoje de forma muito feliz, porque temos a impressão, ou quase a certeza, de que estamos tendo a oportunidade última, ou quase última, de fazer um contato com a mídia como magistrada. Fizemos um trabalho longo na cidade de Teresópolis e saímos da jurisdição extremamente feliz, porque deixamos em nosso lugar serventuários vocacionados, colaboradores voluntários, advogados que entendem o valor da vara da infância e promotores, defensores públicos voltados para o interesse e para o superior interesse da criança. Então, é uma oportunidade muito boa de nos despedirmos do público teresopolitano e fazendo votos que todos prossigam, né, exercitando esse dever de auxiliar o juízo da infância e da juventude. Doutora Inês, mas é muito comum, né, na cidade as pessoas conhecem o seu nome, ouve-se muito falar, as crianças, né, os adolescentes, na doutora Inês, mas enfim, é importante, eu acho, que esclarecer para as pessoas, que nem todos têm conhecimento, realmente como o trabalho é desenvolvido lá, né? Como é que é o trabalho dentro do Juizado da Infância, Juventude e Idoso? Uma das primeiras características especiais de nossa vara da infância e do idoso e da juventude é que o público tem acesso direto aos voluntários que atendem aos pedidos de providências para trazer as suas reivindicações, as suas queixas, as suas sugestões. Então, isso deu a oportunidade a todos de acompanhar mais proximamente todas as atividades desenvolvidas. Nós temos um trabalho de longo alcance, trabalhamos principalmente nesse período até hoje na prevenção e também na socioeducação. E desde que chegamos a Teresópolis, desenvolvemos até muito pouco tempo, quando passamos a atribuição ao Poder Executivo, uma orientação semanal de jovens, que foi o que caracterizou, durante todo esse tempo, o trabalho especial de Teresópolis, inclusive considerado pelo Tribunal de Justiça um trabalho especial. Então, nós tínhamos, com o auxílio de voluntários muito dedicados, nós tínhamos cerca de 200, até mais de 200 adolescentes comparecendo semanalmente ao fórum, que recebiam orientação específica, saíam documentados, e assim esse trabalho, esse longo trabalho de prevenção, fez com que nós tivéssemos um índice bem inferior ao das comarcas vizinhas, com a mesma quantidade de habitantes, em termos de adolescentes infratores. Recentemente, nós passamos essa atribuição por determinação, inclusive legal, infelizmente sem a transição que nós gostaríamos que houvesse, mas passamos ao Poder Executivo, que está tentando prosseguir com a mesma qualidade de trabalho, porque foi um trabalho muito bem feito durante muito tempo, por muitos orientadores dedicados, professores, médicos,
psicólogos, voluntários, e com isso foi tentada fazer uma larga prevenção à infração, aos autos infracionais. Deixamos na vara um organograma de atividades que acredito que nosso colega, que irá nos substituir, ou nossa colega, em parte deverá aproveitar, porque os serventuários e a equipe técnica que permaneceu na vara, que vai permanecer na vara, está em condições, inclusive por vocação, porque eles são extremamente vocacionados, eles estão em condição de prosseguir essas atividades se houver a anuência e o apoio do magistrado. Esperamos que haja isso. Esse trabalho, podemos até testemunhar sobre ele, porque durante alguns anos tive a honra de fazer parte, da orientação, e a gente sabe, eu realmente pude perceber a diferença que isso faz na vida de uma criança, um adolescente, a presença daquele orientador, enfim, realmente é um trabalho maravilhoso e a gente espera que possa continuar, né? Enfim, mesmo que desenvolvido por outras pessoas, que possa ser aproveitado aí o know-how dessas pessoas que se disponibilizaram a isso, né? Hoje é a atribuição do CREAS, nós esperamos que aos poucos vá assimilando os métodos que nós esperamos aplicamos. Que seja feliz, né? Com certeza. Além disso, deixamos um grupo de apoio à adoção, sobre o qual as nossas técnicas falarão logo em seguida. Deixamos um grupo de apoio a gestantes, grupo de apoio a pais de adolescentes em risco moral. Então, há muitos segmentos bem construídos que são capazes de permitir ao novo magistrado e à própria cidade esse nível de educação preventiva. É o que nós esperamos. E aí, aproveitando aqui até a sua presença, que você falasse um pouco para a gente sobre o dia da adoção, dia 25 que é esse mês. de maio é o Dia Nacional da Adoção. Todos os anos nós fazemos no domingo posterior ao Dia Nacional da Adoção um encontro especial com pais que pretendem a adoção, com pais adotivos e com pessoas simpatizantes da ideia da adoção, do ideal da adoção. É um dos segmentos mais bem construídos, mais sólidos do nosso trabalho. Temos sem dúvida alguma, uma das melhores equipes técnicas do Estado do Rio de Janeiro, nossos psicólogos, nossas assistentes sociais, e isso é sabido, todo mundo concorda que o trabalho aqui é muito bem realizado, e esperamos que todo ano que se comemore o Dia Nacional da Adoção, a própria equipe se esforce para fazer futuramente as mesmas comemorações. Em relação à adoção especificamente, que é um tema que a gente vai tratar, as técnicas vão falar sobre o procedimento, né? Mas eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre o sentimento da adoção, né? O que motiva uma pessoa a adotar, ou pelo menos o que deveria motivar, né? Porque a gente sabe que é um ato de amor, é um ato que exige muita responsabilidade, né? Não pode ser um ato de caridade. Exato. É um ato, é uma busca, é uma oportunidade que a criança nos dá, todos nós pais adotivos, eu tenho 4 filhos adotivos. Então, o filho por adoção dá a oportunidade aos pais de demonstrar um amor que eles têm dentro de si. É um movimento muito importante, as pessoas são preparadas pelo grupo, é o dedo de Deus na adoção, pelo grupo que nós temos aqui, para que saibam desenvolver esse trabalho maternal e paternal com toda a dignidade, né, que a lei de Deus espera de cada um. A gente costuma ouvir muito, não só das técnicas, mas das pessoas que já adotaram, né, nesses grupos, né, que existem, palestras, enfim, que quando você adota uma criança ou um adolescente, você faz por amor e você escolhe, você está escolhendo. Filho escolhido. Por isso que os filhos por adoção não podem se permitir qualquer complexo de inferioridade, porque eles são filhos escolhidos. Nem eles podem ser super protegidos, porque são filhos por adoção. São filhos como os outros filhos. Então, porque a gente sabe que antigamente, né, não sei por te perguntando, não sei como é que está agora,
tinha essa ideia de levar os trabalhinhos escolares, muitas vezes colando as fotos dos antepassados, aquela árvore, né? E aí algumas mães relatavam isso, essa dificuldade, porque a criança não tinha. Né? Ainda existe. Infelizmente, ainda existe. Por isso, o grupo de adoção, uma das atribuições do grupo de adoção justamente é trabalhar as escolas também em relação a esse preconceito. Ainda existe. O meu filho, por exemplo, que é um filho por adoção, ele, certa ocasião, ficou bastante constrangido porque o colégio que ele frequentava, no Dia Nacional, no Dia das Mães, a comemoração foi com uma mãe grávida. E ele entrou com aquele desenho com aquela mãe grávida e não teve coragem de me perguntar, não é, como é que era a barriga da mãe biológica dele. Essas são coisas que incumbem ao serviço técnico, ao grupo de educação em relação à nova ideia de adoção, incumbe a esse grupo fazer essa divulgação para que haja menos dificuldade nas escolas também. Então, eu queria pedir que a senhora fizesse suas considerações finais a respeito do trabalho mesmo desenvolvido. Né? Um dos trabalhos mais interessantes que nós realizamos, e que pedimos muito a Deus que prossiga esse trabalho, é o trabalho de visita semanal ao CREAD, onde os adolescentes infratores são acolhidos em medida socioeducativa de semi-liberdade. Nós todos os sábados, de 9 às 11, nós estamos no CREAD e conversamos com esses adolescentes infratores e tem sido um trabalho com consequências bastante razoáveis. Nós temos conseguido uma penetração maior, uma aproximação maior da figura do juiz, da figura do adolescente infrator, e isso faz com que eles percebam que o juiz é uma figura muito próxima e que eles são capazes, na verdade, de se reintegrarem socialmente, porque eles se sentem valorizados com a presença do juiz. Esse trabalho é muito importante e um dos que eu tenho a esperança que se prossiga investindo nesta área de atuação, que já não é preventiva, mas também é uma socioeducação. O Estatuto não pune o adolescente, ele educa o adolescente. Os órgãos educadores não recolhem adolescentes, acolhem adolescentes. E essa é uma das atividades bem interessantes. Outra que surgiu recentemente é o Conselho Juvenil, capitaneado pelo nosso serventuário Denilson Cardoso de Araújo. Esse conselho é uma tentativa de fazer com que os jovens conscientizem os seus deveres como cidadãos e trabalhem, atuem como efetivos cidadãos de Teresópolis. E, inclusive, batalhem nos respectivos núcleos escolares em torno da importância de se evitar a violência e de não existir tanto bullying nas respectivas escolas. Temos uma outra atividade muito interessante também, Marisa, que é a supervisão das ocorrências hospitalares. Isso tem sido feito desde que nós chegamos a Teresópolis, porque com a supervisão que os nossos voluntários fazem nas ocorrências hospitalares, nós constatamos maus tratos, nós constatamos estupros, constatamos abandonos, constatamos utilização de álcool por adolescentes e até por crianças. E graças a essa supervisão, essa filtragem, o juízo tem conseguido fazer um forte trabalho de prevenção. Então, a cartilha de atividades está disponível para os serventuários, para a comunidade e para os próprios magistrados, para que esse trabalho, se Deus quiser, seja prosseguido em prol de Teresópolis. Parte, só para as pessoas entenderem, esse trabalho vai competir, vai ser de competência do outro magistrado decidir se vai continuar? Vai continuar ou vai criar novas atividades, porque talvez não até melhores. Foi criado, né, nesse período e ele vai dar continuidade ou não, embora os técnicos estejam preparados. Todos estão preparados. Para dar continuidade, tanto os serventuários quanto os técnicos estão preparados para trabalharem com este impulso
dessa nossa influência ao longo desses anos. Nós agradecemos muito a sua presença aqui, não só a sua presença aqui, e eu acho que posso falar por talvez parte da sociedade que eu conheço e sei que pensa dessa forma, mas de qualquer maneira por mim mesma, que agradecemos o seu trabalho aqui na comarca, de verdade. O nosso trabalho está sempre secundado pela nossa equipe. Aparece só a figura do juiz, mas na verdade, atrás do juiz estão os inúmeros voluntários e os inúmeros técnicos que se esforçam por fazer da Vara da Infância e da Juventude uma vara especial. Ainda ontem nós ouvimos uma palestra, inclusive, né, da doutora Raquel, brilhante palestra, onde ela dizia, né, que muitas pessoas comentam que o magistrado, principalmente da vara de família, basta que ele seja vocacionado, e não é verdade, ele tem que estudar, realmente. Mas se ele não for vocacionado, né, é mais complicado ele estar ocupando aquele lugar, porque a gente percebe, como operador do direito, e mesmo a sociedade percebe isso de forma geral, que se não houver uma sensibilidade, né, da parte daquele magistrado para estar ali naquela função, ele vai fazer o estritamente necessário, né? Ele não vai atuar da forma que... Tem coisas que estão na lei, né? E outras não. Então vai da sensibilidade de cada profissional. Humanista, vocacionado, tem que gostar do que faz, querer fazer e saber fazer, para poder alcançar um objetivo. Então, nós agradecemos muito. Muito obrigada a vocês. 37 anos, né? Muito obrigada a vocês. E esperamos, sinceramente, que quem venha ocupar, né, a cadeira, né, de magistrado na Vara da Infância, Juventude e Idoso possa realmente continuar o trabalho com muita responsabilidade e brilhantismo, né? Esperamos, mas com certeza temos que registrar que vai deixar saudades. Então, agradeço muito a sua Teresópolis participação. seja bem feliz, é o que todos nós queremos. Obrigada, ficar com Deus. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje em comemoração ao Dia das Mães. Nós vamos falar agora sobre adoção e demais procedimentos no Juizado da Infância, Juventude e Idoso. Então, nós temos aqui no nosso programa a assistente social Cátia Regina da Silva Aguiar e a advogada Helena Cristina Nader Sanches. Então, agradecemos a presença das duas e vamos começar perguntando a Cátia, para falar um pouquinho assim para a gente como funciona o processo de habilitação para adoção no juizado. Oi Marisa, oi Helena, oi telespectadores do Diário TV. Bom, as pessoas que chegam para se habilitar para adoção, é importante salientar que tem dois grupos de pessoas. Tem aquelas pessoas que não podem ter filhos e estão lá simplesmente porque querem ter um filho que não veio pela via biológica. E tem aquelas pessoas que já têm seus filhos e querem ter um filho por adoção. É lógico que existem muitas motivações, como disse a doutora Inês, né? Pessoas querendo fazer a caridade, e por isso que eles passam pela equipe técnica, que sou eu, assistente social, ou a Tânia Luna, e pela psicóloga, que é a Eliana Bayer. E é pré-requisito agora, estando no Estatuto da Criança, né, e do Adolescente, eles têm que passar pelo grupo de apoio à adoção. Então é obrigatório passar pelo grupo de apoio? É obrigatório, agora. Isso já está agora no Estatuto da Criança. Mas isso existia antes aqui em Teresópolis, antes está no Estatuto. A doutora Inês, ela tem assim, essa característica, né, de ser vanguarda em tudo que ela faz. Então, por exemplo, o acolhimento da mulher que quer entregar o seu filho em adoção para evitar que ela jogue a criança no lixo, como a gente teve notícias recentemente. Esse já é um trabalho que a gente já desenvolve há muito tempo e por causa da nova lei de adoção está agora no Estatuto. Esse trabalho de preparação das pessoas que querem adotar, porque mesmo as pessoas que já têm seus filhos, elas precisam ter uma preparação maior justamente para evitar, né, a devolução de crianças adotadas, porque a adoção é irrevogável, não pode desadotar filho, essa palavra não tem no dicionário, desadotar, então é um ato irrevogável
E essas pessoas, então, têm que saber que o filho por adoção é simplesmente um filho e ela vai responder por essa responsabilidade da mesma forma que o filho biológico. O filho biológico. Essa discussão é muito interessante, a gente vai voltar a isso, mas apresentando aqui a doutora Helena, queria lhe perguntar, Helena, nesse processo de habilitação para adotar, existe algum impedimento? Quais são os pré-requisitos? Né, para as pessoas saberem que né, não é simplesmente chegar, eu tenho vontade de adotar e pronto. Eu acho importante frisar, né, que muita gente confunde, um ponto que eu acho importante é que a miséria e a pobreza não são pré-requisitos para que se dê uma criança em adoção, né, Kátia? Os problemas, as condições, as circunstâncias que permitem que uma criança seja adotada por uma família que não seja sua família biológica não tem nada a ver nem com miséria, nem com a pobreza. Esses grupos de pais que se habilitam, de pessoas que se habilitam para adoção, eles podem ser classificados, podem passar bem por esse processo todo, né, ser acompanhado pela equipe técnica e levar seu filho para casa, ou podem ser considerados inaptos, que são os pais que não estão completamente preparados, ou emocionalmente, psicologicamente, para completar esse ciclo de adoção. Mas isso não exclui eles do cadastro nacional, eles apenas ficam sob o acompanhamento da equipe técnica até que eles estejam aptos a realmente serem pais adotivos. O outro grupo são os inidôneos, que são as pessoas que se habilitam, mas que cometeram faltas gravíssimas e que não podem ser pais. Esses são excluídos. Importante também, doutora Marisa, eu acho, colocar que a família adotiva está sujeita à destituição do poder familiar, assim como a família biológica. Quando se adota uma criança, é rompido esse vínculo dele com a família biológica e ele passa a ter esse vínculo com a família adotiva. Desculpa te interromper, mas eu acho importante a gente comentar que a certidão de nascimento da criança, não há qualquer registro sobre a família biológica, nem né, anterior. Nem nada. Passa a ser só aquele nome daqueles pais adotivos, tem um problema, né, que muitos pais adotivos querem mudar o pré-nome da criança adotada e assim, nós operadores do direito e eu acho que a equipe técnica também, a orientação é no sentido de não se mudar esse prenome, você já muda o sobrenome e o prenome é uma coisa que está no subconsciente de um bebê, de uma criança, você estaria alterando aquela história, alguém deu aquele nome. Então a sugestão é que se acrescente, né, Kátia, um outro nome. Sim, isso depende de cada criança, né? Da vontade de cada criança. A minha filha, por exemplo, por adoção, pediu para trocar o primeiro nome dela. Ela então, manifestou essa vontade, né? Então ela foi ouvida, lógico, né? Pela equipe técnica e ela teve essa vontade de trocar o nome dela. E assim, talvez seja uma vontade de não mudar, sei, queria mudar né? tanto Mudança total, né? Mudança total da vida. Então, assim, tem crianças que aceitam. Porque ela já era um pouquinho, ela não foi adotada bebê, enfim, até para ter escolhido não poderia ser bebê, mas né, que já tinha uma idade que já tinha uma consciência para saber isso. Ela chegou né? com 9 anos e ela disse que ela queria mudar o nome dela. E nós vimos isso em vários outros casos. É um caso muito comum. Né? Tem que mudar todo o nome da criança. Caso a caso, né? Mas não porque os pais desejam, né? Que é o que ela está comentando. Que isso não cause porque o interesse maior tem que ser o do menor e que isso não cause nenhum trauma, né? Eu já tive algumas situações da criança não aceitar o nome novo que foi dado. Então, por quê? Porque a criança se sentia, né, a personalidade da criança fazia parte daquele nome. Se encaixa no caso que você falou. E existem outras situações que o nome anterior da criança lembra tanto o sofrimento, carrega um peso tão grande de dor que a criança prefere mudar totalmente o nome dela. E isso é possível, sim. Começar uma vida nova. Isso é possível. Eu queria falar um pouquinho, né, porque eu passei muito rapidamente, a pessoa que vem se habilitar, quem quer se habilitar para adoção, está previsto também no artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que em toda comarca nós tenhamos um cadastro de pessoas interessadas em adotar crianças e um cadastro de crianças disponíveis para adoção. Então essas pessoas, elas chegam por vários motivos, porque elas não têm filhos, porque elas querem ter filhos, porque elas querem ter mais filhos,
e alguns motivos escusos, né? Tipo assim, eu preciso de alguém para cuidar de mim na velhice. Essas pessoas não são habilitadas. As pessoas que chegam assim, eu quero ajudar alguém, essas pessoas, nós vamos trabalhar esse ajudar. Por quê? Porque a criança dá trabalho como toda outra criança. E quando a pena acaba, as pessoas querem nos devolver o seu problema, como se um filho possa ser devolvido, né? Retirado da sua família. Então, essas pessoas, elas são trabalhadas nessas questões. Agora, é importante saber que toda pessoa que tem mais de 18 anos pode adotar, separado, sozinho ou conjuntamente. Então, ela pode ser solteira, ela pode ser sozinha, ela pode ter um companheiro ou ela pode ter uma companheira, ou agora até companheiros do mesmo sexo, porque pessoas homoafetivas também podem adotar. Nós vamos falar isso depois também, entrar nessa questão muito importante, né? Até porque ontem a gente teve uma votação, um julgamento do STF histórico, né, sobre isso. Mas eu queria te perguntar, nesse processo de habilitação, as pessoas falam muito que é um processo lento. E eu queria que você explicasse, né? Porque você realmente está ali à frente desse trabalho, para dizer por que esse processo dessa forma, como que ele acontece, não, né? Que a gente diz muito isso. A habilitação não é lenta. A pessoa chega, nós solicitamos para a pessoa que preencha uma documentação, onde ela solicita ao juiz ser inscrita no cadastro de adoção. Então, nós vamos pedir para ela uma documentação, lógico. Que pessoa é essa que está chegando? Tem que trazer identidade, certidão, comprovante de renda, residência, atestados de bons antecedentes, criminais e cíveis, né, certidões negativas. Então, isso tudo vai compor um processo. Então, quando ela abre esse processo já vem logo para mim, sou assistente social, vou fazer essa visita, não vou demorar para fazer essa visita. Depois, essa pessoa vai ser ouvida por uma psicóloga, que não vai demorar também. E esse processo vai para o promotor. Paralelamente, essa pessoa está frequentando o grupo de apoio à adoção, o promotor se manifesta com base no nosso laudo social e psicológico, e com isso o juiz dá a habilitação dessa pessoa. Mas há esse período de guarda, o tempo que a pessoa fica com a guarda da criança antes de adotar, porque as pessoas confundem o procedimento de guarda são momentos separados. Com a adoção. Olha só, a habilitação para adoção não tem nada a ver. Isso não quer dizer que imediatamente você vai arrumar a criança. Aí é que é a demora, tá, Marisa? Por quê? As pessoas querem ainda aquela criança pequena. O que nós percebemos ao longo desses 13 anos de trabalho que nós já temos? Que já está tendo uma flexibilidade no perfil da criança pretendida por esse casal. Então, antigamente, as pessoas queriam menina, bebê branca, até 6 meses. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente percebe que já existe uma flexibilidade muito grande. As pessoas já estão entendendo que o Brasil é um país miscigenado, então é um país de muitas cores, né? Já está entendendo que é lógico que, historicamente, a cor negra é a cor mais necessitada, né, de apoio, e essas pessoas estão se abrindo para um perfil maior. Então, hoje em dia, é muito comum uma pessoa querer uma criança de 5 anos, impossível até pouco tempo. Então, hoje em dia é fácil uma pessoa querer uma criança de qualquer sexo, para mim tanto faz. E isso diminui esse tempo, que não é um tempo de demora, porque muitas vezes as crianças que são oferecidas, né, não são aquelas que são idealizadas para serem adotadas e acabam sendo rejeitadas, e o casal continua aguardando até que aquela criança idealizada apareça. Quando há essa flexibilidade, o processo todo encurta. Exatamente, né, Helena? Então, assim, as pessoas têm que saber, Marisa, que elas não estão trazendo para nós uma encomenda de bolo. Tá? Então, eu vim aqui, dona Cátia, fazer uma encomenda. Então, eu quero uma criança assim, pareça assim. Comigo ou com o pai, enfim. Então, assim, nós não estamos aqui aceitando uma encomenda de bolo. Nós estamos fazendo a inscrição de pessoas interessadas em adotar crianças e estamos trabalhando essas pessoas para que elas possam compreender esse tema da melhor forma possível, se preparem da melhor forma possível. Agora, assim, faz parte até da nova lei de adoção, também está no estatuto, de que dentro desse processo de preparação nós possamos possibilitar a essas pessoas inscritas que frequentem os abrigos, as instituições de acolhimento. Por quê? É aí que a pessoa vai adaptar aquela sua fantasia, a sua vontade, aquela criança que está no seu imaginário, à criança real.
Então, eles vão visitar os abrigos e vão ver qual é a criança real. Então, assim, é muito natural as pessoas dizerem assim, eu gostei tanto daquela criança, mas aquela criança foge totalmente do seu perfil. Você disse que só queria menina, no entanto, aquela criança é um garoto. Então, assim, é muito interessante as pessoas perceberem que o amor, ele não tem sexo e ele não tem cor, quando eles visitam os abrigos. Então, faz parte do nosso trabalho abrir os abrigos para que essas pessoas possam conhecer as crianças. Ainda assim, o tempo de espera é justamente esse, do tempo que fica no cadastro. Uma vez que você se habilita em Teresópolis, eu vou perguntar assim para você, Marisa, você pode viajar para que estado do Brasil para buscar uma criança? Aí você vai traçar o seu caminho, porque tem pessoas que têm condições financeiras de viajar o Brasil todo. Então, essas pessoas adotam mais rápido? Adotam. Adotam mais rápido porque vão buscar uma criança lá no Amazonas, lá em Teresópolis, aqui em Teresópolis, no nosso cadastro, nós tivemos várias pessoas que eram as últimas da fila, mas que tinham condições de viajar, foram chamados para outros lugares. Mas isso, assim, o cadastro nacional, né? O cadastro nacional ampliou as possibilidades das pessoas adotarem seus filhos. Então, assim, uma vez que você se habilita aqui em Teresópolis, nós vamos colocar você no cadastro nacional. Ainda assim, existe uma demora, de acordo com o que a Helena falou muito bem. Quanto mais você fechar o seu perfil, então eu só quero bebê, eu só quero até 6 meses, eu só quero menina, eu só quero negra, eu só quero branca, eu só quero parda. Então, quanto mais você fecha o seu perfil, mais difícil você encontrar. Então, se você quer uma criança até 6 meses e eu tenho uma criança disponível de 1 ano, que é o caso agora, essa criança já foi para o casal, lógico, né? Já chamamos um casal habilitado, está há 7 anos na fila, tempo demais, não é? Então, quanto mais você fecha o seu perfil, mais difícil. Porque se você quer uma criança de 6 meses e eu tenho uma criança de 1 ano, eu vou tipular e vou chamar. E muitas vezes as pessoas falam isso, mas eu já estou há tanto tempo, que às vezes sabe que algum conhecido foi ao juizado e começar esse processo depois. E por que conseguiu antes? É muito importante que ela não é uma me fugiu a palavra. Ninguém está burlando o cadastro nacional. Exatamente. Privilegiando algum casal, né? Exato. Porque conhece a doutora Inês, porque conhece a assistente social, não é nada disso, né? Bom, a gente vai ter que fechar agora esse bloco, a gente volta em alguns instantes para continuar, que essa discussão aqui está ótima, tá? Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje o programa é sobre adoção e estamos aqui com a assistente social, Kátia Regina, e com a doutora Helena. Então, continuando aqui o nosso assunto, a doutora Helena estava lembrando, né, de algumas formalidades ainda para a questão da adoção, né, para ser habilitado a adotar. Então, ele passa a palavra para a doutora Helena. Que a gente tem que ressaltar aqui que qualquer pessoa acima de 18 anos pode se habilitar para adoção, mas é importante... duas coisas são importantes serem lembradas. A primeira é que a diferença entre quem adota e o adotado tem que ser 16 anos, de 16 anos, né? Então, isso é importante, tem que ser observado. E a segunda coisa importante é que irmãos não adotam irmãos e avós não adotam netos. Isso é impedido pelo ECA, né? Pela lei, pelo estatuto. Helena estava me falando antes também sobre a questão da estatística de quantas crianças existem em abrigos e quantas estão disponíveis para adoção. Eu queria você explicar isso também. Se essa estatística está atualizadíssima, mas é por volta disso, de qualquer maneira. Em torno, né? O que eu tenho aqui de posição no Brasil foi no CNJ, que eu achei isso. São 80 mil crianças abrigadas hoje no Brasil. Dessas 80 mil, apenas 8 mil estão disponibilizadas, é feio falar assim, mas para adoção. Porque tem todo um procedimento de que todas as crianças que estão abrigadas, de se esgotarem todas as tentativas para que essas crianças continuem, permaneçam nos seus lares biológicos. E, em última condição, essas crianças são dadas, fazem parte do cadastro de crianças para serem adotadas. Não só é do bom senso, né? Mas está na lei, realmente. E eu até queria te perguntar, para a gente, até vou perguntar uma outra coisa para a Kátia, mas para lembrar disso, que as pessoas ainda falam muito da questão da tragédia que a gente viveu
aqui há um tempo atrás, que houve um incidente, né? Eu estava lá, inclusive, você também, de pessoas que chegaram lá no Pedrão achando que podiam adotar crianças. Então, Helena, explica um pouquinho o que aconteceu e por que não é assim. Não, né? Houve na verdade foi um boato que foi lançado de que as crianças vítimas da tragédia que aconteceu, atingiu aqui a região serrana, a cidade de Teresópolis em especial, estavam sendo colocadas à disposição para adoção. A Kátia estava lá também, né? A gente estava trabalhando na hora de emergência da tragédia e tinha fila de casais, inclusive casais estrangeiros, né, Kátia? Procurando. Não, eu vim aqui pegar uma criança, eu vim, vocês estão dando crianças em adoção. E a orientação toda nossa, da nossa juíza e de todo mundo que estava lá como voluntário era, olha, se dirige ao fórum e se cadastre no Cadastro Nacional, né? Faça todo o procedimento, entregue as certidões negativas, preencha todos os papéis, se coloque à disposição para a equipe técnica averiguar a sua situação e aí você vai poder adotar, não? E outra coisa também que eu acho importante, a Kátia entende mais do que eu disso, são esses bebês que são abandonados, né? Isso que nas ruas, que eles não estão automaticamente disponíveis para adoção. E a pessoa que resgatou esses bebês, ou que eu peguei do lixo, ou eu peguei no rio, ou eu peguei na porta, elas não têm preferência nenhuma para ficar com esses bebês. Então, porque as pessoas têm essa impressão, né? Não, eu que achei. E eu tenho esse direito. Então, Kátia vai poder Kátia podia explicar pra gente o porquê que até, inclusive, Kátia, não se deve fazer isso. Que não pode, a gente sabe, mas por que não se deve? Eu achei uma criança, já que eu achei, né, vai ficar lá em casa. E aí, como é que vai ser depois essa criança se você não foi ao juizado, se você não se habilitou? O que acontece? Vocês falaram várias coisas, né? Vamos começar pela última, então. Bom, você encontrou uma criança, o que você faz? Liga imediatamente para o Conselho Tutelar, para o juizado, leva essa criança ao hospital, comunique e se coloca à disposição para dar melhores detalhes da situação. Ponto. Você quer adotar uma criança? Então você vá ao juizado e se habilite conforme eu falei aqui. Não é dessa forma, realmente, não é porque você achou, você é proprietário. Né? Por quê? A criança, ela não está, a gente não pode sair por aí disponibilizando o filho das pessoas dessa forma. Tem que saber o que levou aquela criança a estar naquela situação. A gente não sabe se a mãe teve uma depressão puerperal. A gente não sabe se essa criança tem pai e se a mãe não contou para o pai. A gente não sabe se a avó queria ficar com essa criança e não sabia nem da existência porque a mãe escondeu a barriga. Então existem várias coisas por trás dessa situação que primeiro nós vamos estudar para depois definir se vai disponibilizar ou não essa criança para adoção. Por quê? Porque é direito da criança ser criado pela sua família. E só medida excepcional que seria colocada numa família substituta. Então, primeiro a sua família, depois uma família substituta. Vocês falaram coisas importantes aí, que é aquela criança esquecida no abrigo. Então, um trabalho também que a doutora Inês sempre foi vanguarda, foi de sempre definir as situações das crianças abrigadas. Então, desde que a gente entrou nesse trabalho, há 13 anos atrás, nós visitamos os abrigos sempre, nós estudamos a situação de cada criança sempre, na medida do possível nós disponibilizamos sim essas crianças para adoção. Então, uma criança vai para adoção quando? Quando o pai e a mãe entregam essa criança em adoção ou quando existe a destituição do poder familiar. E como é que existe a destituição do poder familiar? Né? A mãe e o pai da criança são pobres. Isso não é motivo para a criança ser disponibilizada. Mas acontece que agora o estatuto prevê um tempo para essa criança ficar no abrigo. Porque também a criança não pode ser condenada a uma situação de abrigo eterna, porque o pai e a mãe não conseguem sair nunca da situação de pobreza deles. São 2 anos, né? Então, exatamente. Então, hoje em dia já é previsto pela lei aquilo que a doutora Inês já fazia, que é audiências sempre. Então, essa semana eu tive audiência em Carmo, audiência aqui em Teresópolis, em 2 abrigos. No Filhos do Coração, nós fizemos, foi essa semana, dia 4,
E na Associação Nova Vida nós fizemos quinta-feira passada. Então, onde nós ouvimos todas as crianças, todos os pais, todas as situações. Então, ali nós definimos a situação da criança. Se ela volta para casa, se ela continua no abrigo, se nós esperamos mais um pouquinho. Né? Chamamos as pessoas do desenvolvimento social para saber o que falta. Ah, está faltando a casa? Então vamos providenciar a casa. Está faltando o trabalho? Então vamos providenciar o trabalho. Então tudo isso é feito para quê? Para que a criança possa ficar na sua família. É lógico que tem aquelas situações de pais omissos, né? De abandono material, afetivo. Então a desídia vai constituir elemento para essa destituição do poder familiar. Então isso é importante. Então essas crianças que estão nos abrigos, Helena, elas já não ficam mais esquecidas, essas 80 mil. Né? Então aos pouquinhos o CNJ ele vai conseguindo fazer a recolocação dessas crianças, ou dentro das suas próprias famílias, ou numa família substituta. Desculpa, é que você estava falando sobre, a Helena lembrou dessa questão das mães que abandonam os filhos, e a gente tem visto isso muito, né, tem aparecido muito na televisão. Então, com base nisso, eu queria que você falasse só um pouquinho mais sobre o trabalho que o juizado já tinha, né, já tinha sobre antes. Isso. Bom, nós temos 2 trabalhos na nossa vara da infância. Nós temos o acolhimento da gestante, principalmente a gestante adolescente. Então, nós temos um trabalho voltado para essa adolescente, inclusive dirigido pela Maria Ângela e pelas enfermeiras voluntárias que tecem um excelente trabalho. Elas acompanham toda essa família, acompanham a amamentação, vê se realmente essa moça vai ficar com a criança, se a família está dando apoio. Pré-natal, né? Isso, pré-natal, tudo. Tudo é acompanhado lá pelo nosso juizado. E nós temos o trabalho também das mães que não podem ou não querem ficar com aquela criança. Então a mãe está grávida, ela não tem condições, ela não pode por qualquer motivo. Então nós vamos ouvir essa mãe sem aquele preconceito, né? Aquelas frases que a gente costuma ouvir das pessoas. Ah, seu filho não é cachorro. Não, a gente, em momento nenhum a gente fala isso, a gente dá a oportunidade dessa mãe de chorar e de dizer, olha, eu não posso, ou eu não quero. Existe um motivo para ela não poder ou não querer ficar com essa criança. E nós vamos respeitar esses motivos. Então, ela é ouvida pela psicóloga, ela é acompanhada, ela vai lá quantas vezes ela achar necessária. Nós tivemos uma situação que foi assim, uma situação diferente de todas elas que nós vimos, né? Foi a mãe, ela não deixou a criança no hospital. Ela foi lá várias vezes, ela foi ouvida por nós, ela precisou amamentar, ela disse, não, eu preciso de um tempo, eu vou entregar o meu filho em adoção porque eu não tenho condições de criar. E eu quero o melhor para ele, mas eu preciso de um tempo para me despedir dele. E ela precisou, nós demos esse tempo. Até achei que ela não fosse entregar. Então ela disse, eu quero amamentar o meu filho. Ela amamentou o filho alguns dias. E todos os dias ela conversava com aquela criança se despedindo. Meu filho, olha, eu não posso cuidar por isso, mas então eu estou entregando você à justiça. A justiça encontrou um casal maravilhoso para te criar. O casal é bom, o casal mora numa casa boa, tem condições, tem amor. E foi muito interessante o trabalho por diferente. É importante a gente colocar, né, Kátia e Helena, muitas vezes a pessoa, a mulher, né, engravida, principalmente se for adolescente, porque é uma situação mais complicada, e pode ser que no primeiro momento venha a cabeça dela, aquela situação, poxa, eu não vou ter condições, então será que eu vou ter que praticar um aborto, que é crime, né? Estamos falando assim, até só na lei dos homens, né? Não estamos nem falando nas leis de Deus. Isso. Mas, então, isso é importante a gente destacar, porque você vai, olha, existe um trabalho. Né? Se você conhece alguém que esteja nessa situação, eu digo, olha, existe um trabalho na vara da infância, você não precisa fazer isso, você pode dar seu filho à adoção, né? Você vai ter a sua gestação normal, acompanhada, né? Principalmente você falou sobre a questão psicológica, porque é tão importante para uma pessoa que está nessa situação, se sentindo sozinha, muitas vezes a família não apoia, né? A família põe para fora de casa, tanta coisa acontece e você saber que tem esse apoio é muito importante a gente ressaltar esse trabalho. E queria ressaltar também porque a sociedade tem uma mão muito pesada, né, com essas mães. E não julga, abandonou, né? O filho e largou e deu e não é bicho. E assim, é um ato de generosidade tão grande uma mãe ter a consciência de que ela não vai poder suprir as necessidades, não estou falando de necessidades materiais, mas de necessidades em geral de uma criança. Materiais básicas ela não pode não, até psicológicas e de acompanhar. Ela ter essa consciência, e através desse ato, que deve ser dolorosíssimo,
para qualquer mãe, né? Ela está buscando o melhor para o seu filho. Então, o aborto é escondido da sociedade. Ninguém está vendo que você fez isso. Exatamente. Essa mão não pode ser tão pesada. E a adoção não, alguém está vendo, eu vou ter que conversar com alguém, eu vou ter que me expor. Né? E dizer, mas como você falou, é um ato de amor, é um ato de amor, de generosidade, né? Exatamente. Por isso que nós falamos não de abandono. A mãe que pratica esse ato, ela não abandona seu filho, ela entrega o seu filho em adoção, que é bem diferente do abandono. Então, assim, o que está errado? O que é crime? É crime entregar uma criança em adoção? Não. A mãe está amparada pela lei. Inclusive, uma das mães que entregou, quando chegou na sua vizinhança, as pessoas falaram assim, você deu seu filho. Ela disse assim, eu estou amparada pela lei. Porque ela realmente estava amparada. Ela estava amparada pela lei. Ela estava entregando o filho dela em adoção, deixando a criança em segurança que ela não podia criar. Então, foi muito interessante. Então, essas mães, elas sabem que lá elas vão encontrar apoio. O que é errado? Errado é jogar no lixo. Errado é deixar a criança embaixo do carro. Errado é deixar a criança exposta ao frio, ao vento, às coisas ruins. E isso é errado. Quando você chega na vara da infância, a doutora Inês conta que todo ano tinha uma mulher que chegava lá e dizia assim, doutora Inês, está aqui. E deixava na mesa dela. Está certo, né? Eu quero anonimato, eu só quero entregar essa criança em segurança, estou deixando aqui. Está certo também. Então, a mãe que realmente não quer nem ser ouvida, né? já pensou bem, já é esse ato que ela quer realmente. Então, é melhor que seja assim do que deixar uma criança exposta numa lixeira, exposta no rio, exposta em outros vários lugares. E é desnecessário. Desnecessário, absolutamente desnecessário, com tantas pessoas querendo. E é crime, né? Você não tem. Você abandonou aí, eu queria até que a Helena falasse um pouco sobre isso, que não é só sobre esse caso da adoção, ou quando a mãe deixa assim, logo quando tem o filho, mas até quando você já tem um certo tempo, a criança já tem uma certa idade, que seja, e está dentro de casa, você abandona materialmente, moralmente, enfim. Né? Porque eu sei que a gente comentou que é motivo quem seja de instituição do poder familiar, inclusive. Mas não é só isso, né, Helena? Não é só isso. Eu vou perder a guarda do meu filho, então só isso? Então tudo bem. Não é só isso. Né? Tem a parte toda criminal, inclusive a gente tem até os casos, são abandonos momentâneos das crianças que ficam presas dentro dos carros enquanto as mães estão no supermercado, ou que ficaram numa casa enquanto a mãe foi para o baile e a casa pegou fogo. Então é gravíssima a situação. Essas pessoas têm que ter o reconhecimento de que elas não estão preparadas para ser pais, porque não é todo mundo que está preparado, né? Então, é grave. A maternagem, ela não surge com os hormônios que dão ensejo à gravidez. Então, assim, ser mãe é uma coisa absolutamente diferente de parir um filho. Então, parir um filho é diferente de ser mãe. A gente sabe disso, porque nós sabemos que o amor de mãe, o amor de pai, ele vai surgir no dia a dia, no cuidado com o seu filho. Aliás, quero dizer a todos, adotem seus filhos biológicos. Então, muitas pessoas, né, o filho adotado, ele é o filho do afeto, ele é o filho do amor. Então, assim, nós aprendemos com o Luiz Schettini que nós devemos adotar os nossos filhos biológicos. Todo dia beijá-los, todo dia abraçá-los, todo dia se interessar pelo dever de casa, conversar, puxar assunto. Isso é o que constitui, o que vincula um pai a um filho, uma mãe a um filho, e que hoje nós chamamos de maternagem e paternagem. Eu queria só falar sobre uma parte legal que a Constituição garante, né, para os pais adotivos também a licença maternidade e a licença paternidade. Quer dizer, é maravilhoso, essa conquista é maravilhosa, porque realmente... E são pais, né? Não faz a diferença, equipara. Tem lá o tempo, né, não é isso, Kátia? Pela idade da criança adotada, se eu não me engano, até 1 ano, são 120 dias de licença. Olha, eu sou servidora do Estado e eu tive 6 meses de licença maternidade pela adoção de uma criança de 9 anos. Hoje em dia não tem mais diferença. Não tem diferença. Bom, a gente tem que fechar mais esse bloco e a gente volta daqui a pouco, continuando aqui esse papo tão agradável. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Infelizmente, é o nosso último bloco, né? Nós vamos dar continuidade aqui a essa discussão prazerosa. E agora a gente queria ressaltar, não pode se furtar a isso, até porque é uma decisão histórica e eu particularmente fiquei muito feliz e orgulhosa
nosso Supremo, né? E o nosso Supremo Tribunal Federal ontem julgou 2 ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela Procuradoria da República e outra pelo governador do estado do Rio de Janeiro. E nesses julgamentos reconheceram a união homoafetiva com base na Constituição Federal, né, que proíbe qualquer discriminação. Então é um julgamento muito interessante e isso tem desdobramentos, obviamente, para a adoção. Então nós vamos começar agora esse bloco pedindo a Kátia que fale um pouquinho da experiência que ela tem aqui no juizado quanto à adoção por casais ou por pessoas homossexuais, enfim, ou casais ou separados, né? Bom, eu estava falando com a Marisa que nós temos casais homoafetivos que adotaram em Teresópolis. Só que como a lei não permitia, né, um deles adotou primeiro e agora o outro está entrando com processo informando que cuida daquela criança também como pai e gostaria de ter o seu nome na certidão da criança e até para proteger a criança de forma integral. Por quê? Porque aquela criança, em caso de falecimento de um dos pais, ela tem um amparo, né, daquele pai. Por quê? Porque ela tem direito a toda a herança que aquele pai tem para dar para ela. Só te cortar para a gente explicar melhor, o casal homoafetivo não se habilitava junto, porque isso podia acabar prejudicando e não conseguindo a adoção, era isso que estava acontecendo? No relatório psicossocial, nós colocávamos para o juiz a presença do companheiro. Então, sempre colocamos a presença do companheiro. Só que o processo de habilitação deles era separado. Um abria separadamente do outro, cada um pedindo para ser habilitado. Reconhecimento, né? Desta união, eles como casal não podiam adotar. Essa criança teria que ser adotada por um deles. Exatamente. Teria que ser feita uma escolha. Mas aí era paralelo. Nós tivemos, por exemplo, eu tive 2 rapazes que se habilitaram separadamente e adotaram separadamente. Então pediram para adotar e depois o outro agora está pedindo. Então, com base nessa lei, o juiz não vai ter dificuldade de sentenciar positivamente. E nós tivemos agora o casal de moças que estão adotando juntas. Agora, né? E nós tivemos também um casal de moças que se habilitaram juntas e que estão adotando juntas. Então houve um crescimento, né, um desenvolvimento, né, da compreensão dessas pessoas, porque tudo depende também da aceitação de cada um. Porque eu também tive uma outra situação em que a pessoa disse que não queria adotar conjuntamente, porque ainda acha que a sociedade vai discriminar. Então é lógico que a pessoa que está tendo esse comportamento de vanguarda, ele tem que estar preparado para tudo que a sociedade pode falar também. Você tem na sua certidão de nascimento 2 pais, 2 mães, mas o que a nossa experiência diz? Que essa criança é amada como qualquer outra criança. Inclusive o ECA não faz muito qualquer mais, esse julgamento de ontem, é importante que foi falado que com base, né, na Constituição Federal, que é nossa lei maior, o Código Civil, artigo 1723, quando fala sobre isso, ele não pode ser mais entendido com nenhuma discriminação a esse tipo de união. Exatamente. Então, ela está falando de modificação de lei, para que as pessoas entendam, isso foi decidido, né, no nosso órgão maior, que esse artigo tem que ser visto dessa forma. Isso, essas pessoas vão poder se habilitar juntas e vão poder adotar juntas. E aí tem desdobramento na questão da adoção que a gente está comentando. Exatamente. Então, assim, que cada pessoa, ela se comporta de uma forma, né? Então, tem pessoas que se habilitaram juntas, outras pessoas que se habilitaram separadas. E como se habilitavam juntas, antes dessa situação, você viu o julgamento nesse sentido aqui? Como é que estava acontecendo? A doutora Inês sempre deferiu, né? Porque o mais importante não é o sexo ou a sexualidade da pessoa. O mais importante é o quê? É a idoneidade da pessoa, a motivação da pessoa para adoção. Que a criança, que é o principal aí, né? O interesse da criança é o mais importante, tem que ser analisado. Exatamente. A criança está no abrigo. A criança está no abrigo, não tem ninguém. Se ela tiver 2 pais, 2 mães, ótimo. Ela está no abrigo abandonada. Ela não tem ninguém. Então, por que ela não pode ter 2 pais? Então, como é que é esse processo de habilitação dessa pessoa? Normal, nós vamos ver o quê? Se a pessoa trabalha, como é que é a vida dela, quem frequenta a casa dela. Mas isso eu vejo em qualquer processo. Lógico, porque a opção sexual, é bom que se diga, não quer dizer promiscuidade. Exatamente. A promiscuidade, por exemplo, é uma coisa que é analisada para qualquer pessoa, no processo de habilitação de qualquer pessoa. A Eliana Baia, ela costuma explicar que a relação pai e filho é uma relação vertical e não uma relação horizontal, que seria de cama, né? Então, a relação com o seu filho é uma relação vertical, uma relação de autoridade. Não é uma relação sexual, é diferente.
Então não precisa ter medo, né? Então não precisa ter medo de habilitar essas pessoas. Essas pessoas são pessoas idôneas, pessoas maravilhosas, como qualquer outra pessoa. Elas pagam seus impostos, elas trabalham, elas desenvolvem afetos, elas querem ser pais, elas querem ser mães. São pessoas comuns. Tem a sua dignidade. Eu sou uma tem amor apaixonada, para dar e para compartilhar com essas comuns. crianças que estão Exatamente. precisando. Realmente São sou uma excelentes apaixonada pais. por direito de família, né? Eu faço porque eu gosto, não porque eu tenho que fazer. E essa questão de direito homoafetivo, eu tenho muitos amigos em casais homoafetivos, Maravilhosos. pessoas, como você falou, a gente tem que falar isso porque para nós é tão normal, mas para tantas pessoas não é. Né? Até porque, né, a gente até fala de uma forma errada. O que é ser normal, né? Normal dentro dos nossos padrões. Né? Então, eu posso dizer, é tão normal para mim, porque eu acho que são pessoas comuns que têm uma opção, né, sexual. Eu tenho até um amigo que diz assim, não é uma opção. É uma coisa que é minha, né? Eu nem optei, tinha que ser assim. Você vê como a gente fala errado, né, as coisas. Tem o seu relacionamento sexual como nós temos. Como é que nós fazemos? Nós fechamos a porta. Isso aí. Né? Nós fechamos a porta na hora de dormir. Essas pessoas também fecham a porta na hora de dormir. Bem falado, normalmente, bem explicado. Tá? Muito normalmente. Helena, e sobre isso, como é que você vê isso em relação à criança? Né? Ela estava falando que não é uma, Eliana que fala, né? Que não é uma relação horizontal, vertical. Achei muito interessante isso, não vou esquecer. Né? Qual a sua experiência, que eu sei que você trabalhou também lá, né, no Juizado da Infância? A minha experiência é pessoal, eu tenho um irmão adotivo e não estou sendo nem um pouco hipócrita aqui, mas eu não imagino a diferença entre um irmão biológico e um irmão adotivo. A nossa convivência é maravilhosa, temos uma diferença de idade grande. Não digo que não seja sofrido, porque tem uma história de abandono ali dentro daquela alma, dentro daquela pessoa, que a gente, com todo o nosso amor, que não é caridade, que fique bem claro, que é um amor por um ente, por um familiar, a gente tenta suprir essa sensação de perda que ele teve, que eu acho que todos têm, né? Porque por trás da história de toda pessoa que é adotada tem um quê, né? Como você falou, de mudar de nome, de esquecer um sofrimento, mesmo que essa pessoa tenha sido adotada em bebê, que foi o caso do meu irmão, mas a experiência é maravilhosa. Se pudesse, eu adotaria crianças, porque hoje eu sou divorciada, mas o meu irmão, inclusive, e a noiva dele, ele está noivo, eles querem adotar 3 crianças. Quer dizer, um adotado que quer adotar. Então, eu acho muito legal isso, né? Não sei o que acontece, eu penso assim, tudo que é ruim a gente tem que deletar, né? Como se diz hoje em dia. É difícil? É muito difícil. O ser humano tem uma facilidade de lembrar das coisas ruins muito mais do que as coisas boas. As ruins marcam muito mais. Por quê? Não sei, estamos em evolução, né? Mas quando você fala isso, de ter uma marca, um vazio, enfim, porque foi uma perda, muitos filhos de pais biológicos que não se separam, não necessariamente se separaram, vivem junto na mesma casa, tem uma perda, tem uma sensação. É verdade. São abandonados. Como a Cátia estava falando, adote seu filho biológico, converse com ele. Então, quantos pais, não estou dizendo que é má fé, né, porque tem vontade não, mas sai, o filho está dormindo, volta, o filho está dormindo. É verdade. Enfim, e o filho não tem contato com os pais. Então, isso a gente encontra em várias situações, não só no caso da adoção. Eu acho a adoção lindo, eu acho um ato de amor, não só a entrega, como quem adota. Eu também vou adotar, eu já disse pra Cátia, né? As coisas também estão caminhando. Na verdade, porque realmente é uma escolha, para as coisas darem certo, sabe, Marisa, eu acho também, não sei se a Cátia concorda comigo, a criança também tem que adotar os pais. Não, isso aí. Né? Então, isso, graças a Deus, na minha experiência, isso aconteceu. Outra coisa que eu queria falar aqui da nossa experiência é que não houve, em momento algum, a intenção de esconder essa história. Eu acho isso muito importante, porque a criança adotada ela tem direito a saber a sua origem. A tal da história da escola, da árvore genealógica e tal. Então, hoje em dia, a lei garante às crianças adotadas que aquele processo de adoção, que tem todos os dados, que tenha o acompanhamento da equipe técnica, aquele relato todo, fique arquivado e à disposição da criança, para que se um dia
ela quando vire adulto, quando ela queira resgatar aquela história dela, ela vai ter acesso a esse processo. Isso não é público. Não, né? não é público, é segredo não de vem justiça. nada, né? Não, mas só tem o nome dos pais adotivos, né? Para diferenciar para as pessoas o que não é público, tá, mas se você é uma criança adotada e seus pais conversaram com você abertamente, honestamente, sobre todo esse processo, isso é uma coisa também muito caso a caso, né, Kátia, muito pessoal. Você pode ir à Vara da Infância e da Juventude, onde correu o seu processo, e pedir o desarquivamento e olhar aquilo tudo e saber de onde você veio, qual é a história da sua mãe biológica, o que aconteceu, até para que haja, eu não sei se a palavra certa é essa, mas um perdão ou um agradecimento, que não haja aquela mão pesada de só eu fui abandonado e pronto. Não, houve um motivo para que isso acontecesse. Que motivo é esse, né? O que levou essa mãe ser generosa comigo e eu poder ser acolhido em outro lar, né? Então, esse processo fica lá à disposição. E eu acho que contar a verdade é sempre a melhor escolha, né? A verdade, ela faz parte da nossa Por orientação. mais dura que seja. Nós normalmente fazemos uma orientação aos pais adotivos que contem a verdade. Porque quando você esconde alguma coisa, você esconde porque aquela coisa é ruim. E a adoção não é coisa ruim. Verdade. Se você esconde, a criança vê como coisa ruim. Algo que não pode ser falado, é adotado. Entendeu? Então, a adoção não é coisa ruim. A adoção é uma coisa ótima, boa. Sabe? A adoção, ela muda a vida de uma criança, muda a vida dos pais, muda a vida da gente de forma completa, acho que para melhor. Então, não precisa ser uma coisa escondida. Realmente, o Estatuto prevê que todos os processos de adoção fiquem guardados e, assim, se você tem 18 anos, você pode pedir o seu processo. Se você tem menos de 18 anos, você tem que ser acompanhado pela equipe técnica do juizado para você ler o seu processo. Cada caso é um caso. Importante ser colocado. Bom, gente, infelizmente preciso pedir as considerações finais. Primeiro a doutora Helena. Você queria também dar uns sites, né? Divulgar para as pessoas, ficar à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a Kátia, com a doutora Marisa. E quem quiser maiores informações sobre a adoção, na Vara da Infância tem um site que é VIJI, teresópolis.blogspot.com. Lá no lado direito tem um ícone de adoção. E tem uma cartilha sobre adoção disponibilizada na internet também, no site da OAB de São Bernardo do Campo. É www.oab-sbc.br/adoção. É uma cartilha até ilustrada pelo Maurício de Souza, muito simples, muito fácil, que traduz a lei para o leigo. E eles têm uma campanha de adoção que é adotar é mudar um destino. Eu acho que adotar é mudar muito mais do que um destino, mas a campanha deles é essa e é muito bacana a cartilha, eu recomendo. Bom, Kátia, por favor, suas considerações finais. A gente sempre procura fazer uma campanha para as pessoas, né? Então, se você tem em casa uma criança e você não regularizou a situação dessa criança como sua filha, e você tem essa criança como sua filha, procure a Vara da Infância para regularizar a situação. A ilegalidade não protege seu filho, muito pelo contrário, desprotege seu filho. Então, o pai ou a mãe pode ir na sua casa e dizer, o filho é meu, e carregar. Então, mesmo que os pais não queiram assinar, procura a Vara da Infância, abre o seu processo, regulariza a situação da sua criança, que já te chama de mãe, já te chama de pai. E para vocês mães, né, que não podem cuidar dos seus filhos por algum motivo, gostaria de fazer uma entrega segura em adoção, também podem procurar a Vara da Infância e serem ouvidas, né, serem acompanhadas pela psicóloga e talvez nem entreguem seus filhos, né? Muitas mães procuram a Vara da Infância, né? Dizem que vão entregar e depois que a criança nasce, elas resolvem não entregar. Então, mas procurem ajuda, se você está em dúvida, procure ajuda, não tente se matar, não tente abortar, não tente fazer nada disso. Acho que é possível dar uma família boa para o seu filho. Nós temos uma lista de pessoas interessadas em adotar e nós queremos o melhor para a sua família. E muito obrigada, Marisa. Foi uma alegria participar. Obrigada, Helena, pela contribuição também. E que possamos voltar outro dia aqui no Diário TV. Nós que agradecemos a presença das duas aqui conosco, agradecemos mais uma vez a presença da doutora Inês também.
E foi um programa muito agradável. Agradecemos ao telespectador que ficou conosco até agora. E se vocês tiverem mais dúvidas, procure o Juizado da Infância, procure a OAB. Nós estamos assim à disposição para esclarecer, né? Tirar qualquer dúvida de vocês, além dos sites que a Helena divulgou. Então, nos despedimos aqui de mais um programa OAB em Foco. Obrigada.